vai ser aqui. Espera, continue, estamos chamando mais seguidores do seu vídeo. Você quer voltar? Deixa assim mesmo. Olá, boa noite. Elna, seja bem-vinda. Tô esperando o pessoal entrar. Ainda não deu 19 horas. Falta 1 minuto para nós começarmos esse tema de grande relevância. Olá, boa noite. Olá, Nazaré, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos esperar o pessoal chegar. Boa noite, Nazaré. Você de Portugal, me prestigiando, minha grande amiga. Olá, Léo Santana. Muito obrigada por me prestigiar. Estamos hoje aqui iniciando uma série de lives. Tá sem som? Diz que tá sem som. Acho que é a notificação, né? Vocês agora estão me ouvindo? Conseguem me ouvir agora? Deixa eu colocar. Vocês conseguem me ouvir? Se conseguem, por favor, me dá um ok. Coloque ok, por favor. Obrigada. Vamos esperar o pessoal chegar. Chegar mais gente, tá? Eu vou estar começando aqui a falar mais ou menos com vocês e depois eu repito a quem estiver chegando. Aqui se inicia uma série de lives que nós vamos tratar de facilitar o seu direito. Então, vão ser vários temas, né? O tema de hoje vai ser como buscar indenização por danos à imagem. Nós veremos que existem vários tipos de danos à imagem, certo? Muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite. Inicialmente eu me sinto muito grata, muito agradecida por vocês terem aceitado o convite. E ao longo dessa exposição, dessa live, vocês vão estar me fazendo perguntas, porque foi para isso que eu me dispus a estar aqui com vocês. É para haver uma maior interação, certo? Eu gostaria de estar como se fosse conversando, assim, um bate-papo sobre esse tema de forma facilitada. Haja vista que muitos devem saber que eu sou advogada, mas não vou tratar do tema de uma forma muito pesada, tá? Vou tratar do tema de uma forma mais simples, simplificada, bem corriqueira, para que nós todos possamos entender. Pois meu objetivo é levar ao maior número de pessoas o meu conhecimento. E assim a gente possa estar debatendo juntos e criando uma rede cada vez mais de pessoas que eu possa estar ajudando, certo? Então é para isso que eu criei. Eu espero que vocês também vão lá no meu canal do YouTube, que é Adriana Celestino.
só digitar Adriana Celestino, que o nome do canal é Facilitando o Seu Direito, mas para entrar vocês têm que colocar Adriana Celestino. Acho que muitos aqui já devem estar inscritos, mas quem não tiver inscrito ainda, por favor, me deem esse privilégio, tá? Esse canal foi criado lá no YouTube, só tem 3 semanas, é bem pequenininho, é bem bebezinho, né? Tá no início, é um projeto que eu estou botando muita fé nesse projeto, porque sou professora e tenho essa vontade de passar meus conhecimentos. Acho que nasceu comigo essa vontade, né? Eu vim de família de professores, minha mãe foi professora aposentada, tenho tios, tias, avós, e assim essa vontade de estar passando meus conhecimentos já é de longos e longos anos. Acho que nasceu, eu tenho o DNA de ser professora. Boa noite, doutor Cândido Rocha, grande amigo, grande advogado. Muito obrigado a Vânia, a doutor Cândido Rocha, Rochinha, a Pedro, a Portela, a Thaís, a Ju, a Elna, a Nazaré, minha amiga do coração, que está lá em Portugal, me dando essa audiência aqui, estou muito feliz. Olá, Everton, doutor Everton, me dando também essa minha audiência. Vocês todos são muito queridos, muito importantes para mim, certo? Inicialmente eu estava comentando aqui, pessoal, porque começou agora, 19h03, né? Inicialmente eu estava comentando que a intenção de criar um canal no Facebook foi de estar divulgando minhas informações. Acho que tinha dito e vou repetir para quem está entrando agora, que eu venho de famílias de professores. Então minha mãe é professora, minha tia é professora, minha avó é professora. Eu tenho no meu DNA a vontade de repassar os meus conhecimentos. Então já sou advogada há um bom tempo, sempre em busca de conhecimentos. Olá, doutora Vera Floresta, advogada, muito obrigada por a senhora estar participando. Então, a minha vontade é de estar passando os meus conhecimentos para o maior número de pessoas, não somente para os da área jurídica, mas principalmente para aqueles que não têm o acesso à justiça, entende? Aqueles que têm poucos recursos, que não têm como chegar num advogado, que muitas vezes não entendem seus direitos e procura de forma desesperada por alguém e as portas às vezes não se abrem. Então, minha vontade é essa, tá me colocando à disposição de todos, né, para que eu possa estar ajudando com meus conhecimentos. Hoje, a live de hoje é sobre o tema responsabilidade em direito à imagem, certo? Nós vamos ver vários tipos de direitos à imagem, né? Para vocês entenderem mais ou menos. E também fazerem perguntas. Algumas pessoas já me mandaram antes do live algumas perguntas, né? Eu tô vendo Nazaré aqui, né, Nazaré? Você me mandou. Mais adiante eu vou abrir para perguntas, mas eu quero ver se chega mais gente, que eu convidei um pessoal considerável, certo? Nós temos poucos minutos ainda. Boa tarde, boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Camila também me fez eu coloquei uma enquete, né? O que seria, e aí Camila me deu uma resposta muito legal, né? E eu quero isso, eu quero essa interação. A live é feita para interagirmos. O que é interação? É um se comunicar com o outro, certo? Nossa comunicação vai ser assim, tá? Muito obrigado, Thaís Rocha. Seja bem-vinda. E então, sem mais delongas, vamos começar, né? O que seria
o direito à imagem. Pessoal, o direito à imagem é um direito personalíssimo. Persona vem de pessoa, né? Todos nós temos direito à imagem. Mas vocês podem me perguntar, esse direito à imagem é somente para pessoas físicas? Não. Também para pessoas jurídicas. O nosso ordenamento jurídico prevê a responsabilidade por dano à imagem à pessoa jurídica, certo? Existem vários tipos de danos, certo? Existe o dano à imagem feito através de forma verbalizada. Existe o dano à imagem através de forma escrita e existe o dano à imagem através das redes sociais, na internet de uma forma geral. Nos provedores, me desculpem. Então, nós vamos identificar esses 3 tipos de danos à imagem, primeiramente, para começar, tá? Bem-vindo, Magno. Os danos à imagem, como eu estava explicando, são 3 tipos. O primeiro tipo, nós podemos dar o seguinte exemplo. Uma pessoa pode sofrer o dano à imagem verbalmente. Como assim? Por exemplo, tá 2 adolescentes numa escola e um adolescente chega para o outro e assim no pátio da escola, mesmo que não tenha muitos presentes, vamos dizer que tenham 15, né, pessoas ali, ele chega e xinga aquele coleguinha. Ele profere vários termos, né, obscenos contra aquele coleguinha. O que é que acontece? A imagem daquele colega, ele vai se sentir diminuída, né? Ele vai se sentir humilhado, né? E isso provocou um dano à imagem dele como aluno, como espectador daquele ato ilícito, né? No artigo 187 do Código Civil, nós temos que todo aquele que comete um ato ilícito tem o dever de indenizar, de reparar. Então, justamente, a nossa live de hoje é tratando sobre o direito à indenização por dano à imagem. Então, nesse primeiro caso, esse coleguinha que chegou para o outro colega no meio de um pátio, numa escola, ele cometeu um ato ilícito. Mesmo às vezes nem sabe que está cometendo, mas cometeu um ato ilícito. Ele violou a honra, a imagem daquele outro colega a partir do momento que ele verbalizou frases, palavras que foram humilhantes para aquele aluno, para aquele colega, certo? Esse é o primeiro dano à imagem, é um exemplo do primeiro dano à imagem verbal. Agora vamos ao dano à imagem escrito. Bom, o dano à imagem escrito, ela, como o próprio nome diz, tem que estar escrito. E como assim? Vamos dar um exemplo. Eu acho que vocês já devem ter observado que casais, né, quando se separam, ou principalmente namorados, noivos, né, quando se deixam, né, se separam, não existe mais aquela relação, eles muitas vezes tentam ridicularizar a companheira ou o companheiro, entende? E aí, o que é que ocorre? Boa noite, Rita Ludovice. Boa noite, Lana. Boa noite, Nilson, advogado. Já tem uma pergunta aqui. Eu vou, então, pausar um pouco para responder essa pergunta. Nazaré de Portugal, minha grande amiga. Ela disse que tem uma loja online e queria saber se alguém se passar por ela e falar com os seus clientes, o que pode fazer. Bom, Nazaré, justamente, você tem uma loja online e se alguém se passar por você, no caso, uma fake news, e entrar, né, falando com seus clientes para tomar seus clientes, você tem um dano à imagem, sim, principalmente a imagem profissional que você é, e você pode entrar no Poder Judiciário, né, para estar buscando os seus direitos. Os direitos ao dano, no seu caso, como você tem uma loja, será o direito ao dano
patrimonial, né? O que você deixou de auferir porque a outra pessoa está ganhando com seu nome, e o direito ao dano moral, porque usou da sua boa índole, a sua boa imagem. Deu para entender, Nazaré? Deu para entender? Faz assim um ok. Pessoal, estão me ouvindo bem? Se estiverem me ouvindo, por favor, faz um ok, dá um joinha. Essa é a primeira live de muitas que virão. Espero que vocês estejam gostando. Muito obrigado, Nilson, por dar o like. Por favor, coloquem um like quem estiver me ouvindo. Obrigada, Nazaré. Entendeu, né? Bom, eu estava tratando... Ju, boa noite, Ju. Muito obrigada, querida, por você ter vindo. É o seguinte... Eu estava tratando do primeiro dano. Muito obrigado, Vera, por colocar o like. Por dizer que está me ouvindo. Eu estava falando do primeiro tipo de dano. Aliás, do segundo tipo de dano. Elna, obrigada pelo retorno. Eu estava falando do segundo tipo de dano, que seria o dano à imagem proveniente à escrita. Por exemplo, um ex-namorado que não tenha gostado do término do seu namoro e comece a colocar faixas com dizeres que vão afetar a imagem, né, daquela ex-namorada. Vai afetar de forma bastante significativa. Isso é um dano à imagem dela, tá entendendo? Por exemplo, se essa ex-namorada ela for uma corretora de imóveis, vamos dizer assim, um exemplo, e esse ex-namorado, para se vingar, porque ela terminou o relacionamento, ele coloque uma faixa em cima, na frente da loja de corretor de imóveis, né? Assim dizendo, essa é uma péssima corretora, não tratem com ela, ela vai simplesmente colocar seu dinheiro no lixo. Já pensou? Tanto ele quis atingir a pessoa dela, porque ela sabe que foi uma coisa pessoal, porque ele terminou o relacionamento. Mas quem não conhece, não sabe de onde proveio, vai imaginar o quê? Não, aquela corretora não é uma boa corretora, então eu não vou mais não vou querer os serviços dela de forma alguma. Então, existiu um dano à imagem que foi decorrente de uma escrita, de uma faixa, né? De uma faixa expondo aquela pessoa a coisas ridículas e difamando a sua imagem. Nesse caso da corretora, difamou a imagem moral e difamou a imagem profissional dela. Então, ela pode sim entrar no Poder Judiciário, né? Identificado o autor da conduta, ela pode sim, a partir da conduta e da prova do dano, ela pode sim entrar e buscar reparação de dano. Boa noite, meu querido padre. Meu querido padre Anderson, muito obrigada por o senhor ter entrado. Boa noite, Eneida Celestino. Boa noite, Marília, minha irmã, tudo bem? Grande oradora lá do município de Lagarto, muito obrigado pela honra. Padre, muito obrigado, Padre Anderson, por você ter entrado, aceitado meu convite. Olá, Lucas, meu querido aluno. Obrigado, Padre. Muito obrigada. Então, como eu tô falando aqui, pessoal, quem está entrando agora, eu já tratei de dois tipos de danos à imagem. O dano à imagem verbalizado, né? Que eu dei o exemplo de um coleguinha numa escola, num pátio escolar, ficar xingando o outro colega na frente de outros. O segundo exemplo, olá, Lucas, meu querido aluno, top. Então, o segundo tipo de dano que eu estava tratando, que entrou agora, foi o dano à imagem escrito, que eu dei o exemplo de um ex-namorado que ao final do término do relacionamento se sente injuriado, né? Se sente com raiva da ex-namorada, e ela, sendo corretora de imóveis, coloca na faixa uma faixa
pejorativa, dizendo que não tratem com essa corretora, não contratem essa corretora, pois elas vão colocar seu dinheiro no lixo. Esse é um dano à imagem, tanto à imagem pessoal dela, quanto principalmente à imagem, né, profissional. Então, nesse caso aí, nesse segundo exemplo, no primeiro exemplo do coleguinha, ele pode estar requerendo dano moral à imagem. E no segundo exemplo da corretora de imóveis, ela pode estar requerendo um dano tanto patrimonial, porque ela pode sofrer até uma despedida, né? O seu empregador pode dizer, bom, ninguém vai mais querer contratar com você. Olha a faixa que está aí na frente da minha corretora, que você é uma péssima corretora de imóveis, entendeu? Aí ela pode estar requerendo o dano patrimonial no Poder Judiciário e o dano moral também, dano à imagem dela profissional, certo? E identificado o autor da demanda, né? Identificado o autor do ilícito cometido contra ela, identificado o dano, identificado as provas, colhidas as provas, ela pode sim estar entrando. Olá, meu amigo Arthur, seja bem-vindo. Muito obrigado vocês todos. Então vamos adiante. Nós tratamos de 2, eu falei que seriam 3, né? Os 3 mais importantes, porque a doutrina e o direito é constante mutação. Direito está em constante evolução. Eu digo que a gente está aqui dormindo e já está surgindo um direito. A gente está aqui dormindo e no outro dia já está surgindo uma nova interpretação daquele direito. Eu não digo um direito, mas uma nova interpretação, né? E o direito vem realmente socorrer a nós, né, da nossa sociedade, né? Para que existe o direito? Vocês já pensaram nisso? Para que existe direito? O direito existe justamente para socorrer as demandas que existem na sociedade. Se não precisasse, se tivesse todo mundo tranquilo, todo mundo um respeitando o outro, o direito do outro sendo respeitado, não precisaria existir direito, nem poder judiciário, nem advogado, nada. Mas graças a Deus que existe, né? Porque senão eu e muitos colegas advogados estariam sem poder ter o seu ganha-pão, né? Afinal, a gente vive disso. Mas como eu estava tratando, falei sobre 2, né? 2 tipos de dano. Vamos ao terceiro. Muito bem, Arthur. Sem o direito, a vida seria um caos. Isso mesmo. Isso foi um dos fundamentos de que foi criado o direito. Olá, meu amigo Cláudio Barbosa, da Faculdade Raimundo Marinho, Penedo, Alagoas, onde eu fui professora, com muita honra. E gosto muito, tenho muitas pessoas queridas por lá, tanto colegas quanto amigos, né, da nossa jornada, como alunos, né? Por alguns motivos eu tive que voltar para Aracaju, mas sinto muita falta, muita saudade de vocês. Bem, vamos lá. O terceiro tipo de dano à imagem é o dano virtual, que eu vou trazer, tá? E o que seria o dano virtual? Pessoal, hoje em dia a gente sabe que nós nos comunicamos mais via internet, né? Do que falando com o outro ou até telefonando. A gente prefere mandar uma mensagem de texto via WhatsApp, né, um direct. A gente está aqui nessa live justamente por isso, né? A gente está aqui nessa live interagindo, se comunicando. A comunicação, existem vários tipos de comunicação. A verbal, a escrita, a visual. Vocês agora estão me vendo, estão me ouvindo eu falar, né? Eu estou verbalizando o que eu vim tratar com vocês hoje. Pois bem, o primeiro ponto é esse. Vamos lá, o terceiro ponto. Terceiro ponto, tipo de dano à imagem que eu trouxe 3 porque são vários, certo? Trouxe 3 para... Aqui não é uma aula, aqui é só um bate-papo que vocês estejam interagindo comigo, tá? Minha aula... se vocês vão acessar o meu YouTube, página Adriana Celestino, facilitando o seu direito, certo? Mas aqui eu vou estar fazendo lives no Instagram, 2, 3 vezes na semana. Comecei hoje é uma quarta, acredito que daqui para sexta
eu esteja fazendo outra live. E assim ficar segunda, quarta e sexta, mais ou menos, certo? No dia que não der, eu faço só 2. Mas eu pretendo estar fazendo 3 lives por semana e postando conteúdo no meu canal do YouTube aos domingos, certo? Que é quando eu tenho um tempo mais livre, né? Parei de fazer alguma coisa profissional ou até pessoal. Então, o terceiro tipo de dano à imagem é o dano virtual. Como eu disse, a comunicação é virtual. E como é que esse dano virtual vem? Ele pode vir através de um WhatsApp, de um grupo de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, onde pessoas mal intencionadas que queiram lhe causar um dano, elas se passam por outras. São os chamados perfis falsos, né? E notícias falsas, fake news. Essas fake news eu já até tratei, tem um vídeo lá no meu canal do YouTube falando sobre o tema fake news, que é um tema muito importante, pessoal, muito importante para a gente estar conhecendo nessa era digital que a gente está. Então, o dano à imagem através das redes sociais, ele é identificado de várias formas. Se for no seu celular, através do Instagram, de uma mensagem, né, no seu WhatsApp, você printa a tela do seu computador, a tela do seu, do seu smartphone, né, e você vai até um advogado, ele vai procurar com você um cartório para realizar uma ata notarial. Uma ata notarial é um tipo de prova que já é admitida. E por quê? Por que essa necessidade dessa ata notarial? É necessário porque dá mais credibilidade. Vocês poderiam dizer, Adriana, eu não posso estar colocando somente o print da conversa? Pode. Mas assim, como muita gente se passa por outro, então fica uma coisa meio não muito confiável. É mais confiável fazer uma ata notarial, certo? Vamos lá. No Código Civil, na nossa Constituição Federal, nós temos no artigo 5º, como direito fundamental, o direito à imagem. E temos no seu inciso 10, dizendo que todo aquele que cometer um dano, violar um dano à sua imagem, ele deve, sim, repará-lo, certo? No Código Civil, nós temos desde o artigo 17 até o 20, tratando sobre o dano à imagem. Nós vamos ver que no artigo 17, ele proíbe o uso do nome indevidamente. E como é esse uso de nome indevido? Por exemplo, um ator famoso, uma atriz famosa, que você queira utilizar o nome dele ou o nome dela em sua marca ou sua propaganda, sem a permissão deles, você estará cometendo um ato ilícito e tem o dever de indenizar, certo? E qual outro tipo de nome que vocês podem estar usando que podem causar o dano à imagem? Um nome comercial. O nome de uma loja, o nome de uma marca, o nome de uma empresa que vocês estejam utilizando para auferir lucro, dando uma visibilidade a seus produtos. Você também está praticando dano à imagem a essa empresa. Vamos lá. Arthur me perguntou, um dia desses hackearam o celular do meu irmão e também uma amiga e começaram a pedir dinheiro se passando por eles. Está ficando muito comum esse golpe. Com certeza, Arthur. Golpes estão sendo praticados a todo instante, não se iludam. Por isso que eu estou aqui para explicar a vocês sobre a importância do conhecimento do direito digital. Porque vocês tendo conhecimento dos seus direitos, vocês têm possibilidades de chegarem mais longe, de chegarem a produzir as provas e ter uma indenização no Poder Judiciário. Afinal de contas, vocês podem me perguntar, tá calor, viu? Vocês podem me perguntar, mas Adriana, esse dano à imagem que cometeram contra mim ou contra a minha empresa, não há dinheiro no mundo
que vai pagar esse dano que cometeu. A dor é tão grande que eu estou sentindo que não há dinheiro no mundo que vai me restabelecer o que eu passei. Eu concordo inteiramente com vocês. Porém, o ordenamento jurídico não tem esse condão, as leis não têm o condão, não tem essa facilidade. Ninguém tem, né? A facilidade de voltar ao momento da ação. Voltar a 2 dias atrás. Voltar 3 dias, a 1 mês, a 1 ano atrás. Ninguém tem isso. Ninguém tem um túnel do tempo para voltar. Assim seria muito fácil. A gente voltaria e revia algumas coisas que a gente fez errado no passado e agora vamos corrigir, passar uma borracha. Não existe isso. Então, como não existe isso, o ordenamento jurídico criou o dever de indenizar. A gente repara o dano através de uma indenização em pecúnia, que é dinheiro, ou até mesmo, se for um crime, através de uma detenção, de uma punição mais grave, certo? No caso desse celular aí que Arthur falou, configuraria o crime de uso indevido da imagem, porque hackearam o celular, né? E começaram a pedir dinheiro. Quando começa a pedir dinheiro, é crime, né? Crime de quê? Estelionato, né? Estelionato, né? A pessoa pode... Tem muitas pessoas que, quando passam por uma coisa dessa, que eu já vi pessoas idosas que não aguentam e infartam. Ligando para elas e dizendo, olha, sua filha está aqui comigo. Eu sequestrei sua filha e eu quero 60 mil, 100 mil na minha conta agora, senão vou matá-la. Já pensou? O dano que provoca. Não só a imagem, mas também pode provocar até uma morte, né? Nesse caso. Bom, nós falamos desses 3 tipos de danos, né? Colocamos que existe na Constituição Federal previsto o direito ao uso da nossa imagem. E a reparação de dano está no nosso Código Civil. Mas Ju me colocou uma questão pelo WhatsApp antes de entrar aqui. Eu não sei se ela pode colocar de novo. Tem Ju e tem Yara que me fizeram perguntas antes de começar a live. A Ju me perguntou o seguinte: doutora, é possível conhecer quais são as providências que podem ser tomadas, quais são as leis que me amparam? Coloque aí, Ju, de novo, a pergunta, por favor. Mas eu me lembro mais ou menos que foi assim. Você me perguntou quais eram as leis que amparavam, né, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, que amparavam a reparação de danos à imagem. Gilane Faro, minha amiga do Tribunal de Contas, quanto tempo, Gi? Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, bom, aí Ju colocou aí na tela, de acordo com a demanda aumentando relativa às denúncias de uso indevido de imagens na internet, quais as leis que nos cobrem e facilita a remoção das imagens indevidas na internet? Saudades também, Nani. Muita saudade, Gilane. Fé em Deus, depois dessa pandemia a gente se vê, tá certo? Bom, respondendo a Ju. Ju, aqui o ordenamento jurídico brasileiro, as leis são recentes, relativamente recentes. O Marco Civil da Internet, para você ter uma ideia, é uma lei que é de 2012, certo? A lei que começou aqui a vigorar mais fortemente foi a lei Carolina Dickmann. Acho que vocês todos sabem, daquela atriz famosa da Globo, né? Que ela teve um caso que foram hackeados, né? Entraram no computador dela, privativo dela, e hackearam imagens íntimas que ela teve com o seu ex-namorado ou ex-marido, eu não me lembro. Então ela entrou no Poder Judiciário e aí a repercussão foi tão grande que foi criada a Lei Carolina Dickmann, a Lei 12.737 de 2012. Existe também o Marco Civil da Internet.
o Marco Civil da Internet, certo? Que foi uma lei que entrou em vigor aqui, principalmente, acho que vocês se lembram, teve um caso de grande repercussão quando entraram nos dados, nos provedores da presidência da República na época de Dilma Rousseff, que era presidenta. Ela ficou muito indignada e começou-se a pensar em leis que buscassem a proteção, né, ao direito digital, que tivesse leis que protegessem as pessoas que estavam na internet. Porque hoje em dia a gente entra na internet com a maior facilidade. Eu digo que a gente olha mais para o celular do que às vezes para outra coisa. Então, hoje está muito fácil, a facilidade de se entrar na internet, a facilidade de comunicar-se, a facilidade de tirar print, a facilidade de, até usando nomes falsos, entrar com perfis em suas contas. Está muito, muito grande. E com essa facilidade toda, também vem as infrações, vem os delitos, vem os cometimentos de atos errôneos contra nós, entendeu? Então é uma faca de dois gumes. Justamente por isso foi que eu tive essa vontade, tenho e estou tendo essa vontade de chegar para vocês e começar a destrinchar, falar sobre o direito digital. Quem ainda não acessou, eu tenho uma conta no YouTube, que é Adriana Celestino. Vocês colocam Adriana Celestino e dentro tem um canal chamado Facilitando o Seu Direito. Eu estou fazendo uma série de vídeos tratando sobre direito digital. Pessoal, o direito digital é um direito, entre aspas, novo, porque como eu estava respondendo a pergunta da Ju, quais são as leis que nos amparam? Infelizmente, Ju, aqui no nosso país, a gente tem poucas leis ainda. É um direito novo. Um direito de 2011 para cá, 9 anos. É muito novo, é muito recente. Os juízes, para julgar essas causas, eles levam em conta justamente essas poucas leis que existem, como eu estava falando, a Lei Carolina Dickmann, né? O Marco Civil da Internet, que começou a criminalizar algumas condutas. Também temos a Lei do Direito Autoral, que é a Lei 496/98, certo? Que é uma lei de direito autoral, que aí é mais ligado à empresa, né? Uma pessoa que tenha um nome, né? Um empresário, né? Ou se não, uma marca. Você vende produtos, tem uma marca e você... alguma pessoa pegou e tirou essa marca, tirou o nome da sua marca e está usando aí, ganhando dinheiro com sua marca. Então não pode. Direito autoral. Outro direito autoral que é muito comum, que muitas pessoas não sabem. Eu, quando na época de estudante na faculdade, infelizmente, eu tirava cópia, né? Tirava xerox, né? De livros. Muitas vezes eu não tinha condições de comprar todos os livros. Eu tirava xerox da maioria dos meus livros, dos livros que os professores passavam. Mas se aquele autor ficar sabendo, ele, em tese, ele pode entrar com ação, porque o direito autoral dele está sendo violado. Juzinha fez outra pergunta. Quanto ao dano à imagem empresarial, doutora, como se ocorre o pedido de indenização? O que deve fazer para entrar com a solicitação quanto ao dano? É o que eu estava tratando, Juzinha. Seja bem-vinda, Ivone, seja bem-vinda, amiga Débora Sobral, grande empresária, grande amiga do coração, que está sempre presente comigo, não é, amiga? Então, Ju, o dano à imagem empresarial, ele causa não só problemas à imagem, né, à marca, à patente, como também o dano moral àquela empresa. Sim, porque muitas pessoas podem deixar de comprar naquela empresa se a empresa ficar mal falada. Os produtos, consequentemente, não serão vendidos. O empresário terá um grande prejuízo e ele vai, sim,
poder solicitar junto ao Poder Judiciário uma indenização de reparação, no caso da empresa, uma reparação de indenizações materiais com a indenização moral, né, da empresa. Mas como eu estava dizendo, Ju, são poucas as leis ainda sobre o direito digital e sobre essa parte de responsabilização de dano à imagem, né? Nós temos a lei do Marco Civil da Internet, a lei Carolina Dickmann, a lei do direito autoral, né? Tanto para pessoas que fazem, por exemplo, faz um livro e a outra pessoa pega a sua ideia e diz que é dela. É muito complicado. Então, nessa lei Carolina Dickmann passou a ser criminalizada algumas condutas, certo? Essas condutas de violação ao direito à imagem. E basta você identificar, né? Basta você identificar o autor. Camila me deu uma resposta, não foi, Camila? Se quiser se manifestar aí, se manifeste, por favor. Que eu fiz uma pergunta antes da live. A pergunta foi o seguinte: como reparar o dano à imagem? Como pedir uma reparação do dano à imagem? Aí Camila me deu uma resposta assertiva dizendo o seguinte: Camila já se formou em Direito, já será advogada também, não é? Com fé em Deus. E boa noite, Francisco, meu grande colega do Procon, trabalhamos juntos. Grande profissional aí. Muito obrigado pela participação, Francisco. Então, no caso, existem poucas leis ainda amparando, entendeu? Essa indenização aqui. Mas é o que nós temos, né? Essa criminalização, basta você adotar a identificação do autor e da conduta criminosa, certo? E nas redes sociais? Na internet, Adriana, é fácil de adotar, de procurar essas provas? Bom, mais adiante eu vou deixar vocês com gostinho de quero mais. Mais adiante eu vou tratar desse assunto. Eu já dei uma pincelada, mais adiante eu vou tratar nesse assunto. Falei da ata notarial, né? Que a ata notarial é uma dos meios de tipo de prova, né? Mas existem outros tipos de prova. Bom, no artigo 18, o Código Civil... Boa noite, Francisco. Seja bem-vindo, viu? A nossa live. Eu quero deixar avisado aqui a todos que eu vou estar entrando com a live em 3 vezes por semana, certo? Marivan, meu aluno, seja bem-vindo. Vanessa Mendonça, bem-vinda, muito obrigada pela sua audiência. Então, eu vou estar fazendo a live 3 vezes por semana, certo? E 1 vez por semana gravando um vídeo no YouTube. Inicialmente, a minha série de vídeos é a respeito do direito digital. Mas o direito digital, pessoal, vocês têm que entender que ele é interligado com o direito civil, com o direito criminal, com o direito empresarial, entende? Então, é muito importante a gente conhecer o direito digital, certo? Por favor, venham comigo nessa jornada. Nós já tratamos lá no meu canal do YouTube sobre fake news. Tratamos de como abrir uma empresa digital, o que é necessário e o que você não deve fazer, né? Para você estar amparado juridicamente. Tratamos da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei super nova, que foi trazida da França para cá, que é muito importante a gente saber, muito importante mesmo. E tratamos, o último tema foi o cyberbullying, entendeu? O cyberbullying é o bullying praticado nas redes sociais. Mas hoje aqui, o tema não é relacionado só ao direito digital. É mais relacionado ao direito civil, criminal, mas tem a parte digital também. Bom, o direito civil, a partir do artigo 18, ele proíbe o uso de nome alheio.
O uso de nome alheio sem consentimento em propagandas comerciais. Entendeu? O uso de nome alheio em propagandas comerciais causa sim um dano, gera um dano à imagem. A pessoa não pode estar usando o nome de ninguém em propaganda sem a permissão da outra. Por sua vez, no artigo 19, o Código Civil trata do pseudônimo adotado em atividades ilícitas, goza da mesma proteção do nome. Um pseudônimo muito conhecido, Xuxa Meneghel, né? Todo mundo conhece Xuxa. Eu adoro Xuxa e via Xuxa desde criança. Então, ela buscou a reparação de danos porque pessoas entraram com o nome Xuxa para usarem numa propaganda indevida. Isso não pode. Geralmente pessoas famosas, entendeu? Não podem estar sendo veiculado o seu nome, certo? Francisco me pergunta, Adriana, você vai falar também sobre o direito do consumidor? Sim, Francisco. Vou tratar, sim. Pode até ser no próxima live, falando sobre direito do consumidor. E se você quiser, a gente pode fazer um bate-papo, que tal? Um ping-pong sobre direito do consumidor, aceita? Na próxima live. Eu tô pretendendo fazer as lives, Francisco, 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. E aos domingos eu gravo para o meu canal do YouTube, certo? Depois você entra em contato comigo e a gente acerta o tema, tá? Tem outra advogada também, uma amiga minha, que ainda parece que aceitou, ótimo. Não sei se ela está aqui presente, mas ela já confirmou que também quer fazer esse trabalho comigo, certo? A Cássia. Ela vai também estar, para não ficar uma coisa muito monótona, eu vou estar fazendo bate-papos, né? Eu também chamei também Débora Sobral, minha amiga empresária, e para a gente estar tratando. Eu acho que ela vai topar também, né? Aí assim a gente vai estar trazendo uma coisa de forma mais dinâmica, porque o Instagram é uma rede social que a gente usa para estar se divertindo, né? Aí não faz muito sentido a gente estar passando aqui muitas e muitas horas, muitos e muitos botando papo para fora, conversando muito e a pessoa deixa a nossa live e vai embora, entendeu? Lá no canal do YouTube são tipo de mini aulas, né? São mini vídeos sobre determinados temas. Mas aqui a gente tem que falar uma coisa mais prática, então é bom um bate-papo para não ficar só eu falando. Até porque eu não tô ouvindo vocês. Eu só tô ouvindo minha voz, né? Acho que Débora Sobral também vai se juntar nessa, né, amiga? Então, no artigo 20 do Código Civil, ele proíbe expressamente a divulgação de escritos, transmissão da palavra ou publicação e exposição e utilização da palavra. Foi isso que eu falei, não foi? Que a imagem de uma pessoa não pode ser divulgada sem sua autorização. Na parte final do artigo 20, ele trata que a reprodução da imagem para fins comerciais sem autorização do legado, do lesado, ele enseja uma indenização. Tá certo, Nazaré? Vamos comentar aí sobre vendas na internet, por exemplo. A gente bola aí um tema, tá certo? Pra gente tá trazendo aqui pra nossa audiência, tá bom? Beleza? Muito obrigada a você, Nazaré de Portugal, tá assistindo essa hora, que eu sei que aí é mais tarde, né? Muito obrigada. Vamos mais adiante. Então a doutrina fala o seguinte, Slaine Leite, boa noite, Slaine. A doutrina fala o seguinte: os danos à imagem são então todos aqueles que expõem a pessoa de forma indevida, não autorizada e reprovável, denigrindo a sua imagem, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica,
através de escritos, como eu falei, através de transmissão da imagem verbal, como eu falei, ou utilização de imagens, como é na internet. E cabe a reparação da sua reputação. Pessoal, nós temos muito o que falar sobre esse tema. Se vocês estiverem gostando, por favor, coloquem top para eu saber que vocês estão gostando. Se não tiver, a gente não prossegue muito tempo não, porque é grande, viu? Se estiverem gostando, coloque assim top, 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 por favor. Ou coloque ok, uma mãozinha, para eu saber que vocês estão gostando. Deixa eu tomar uma água. Então, pessoal, vocês estão gostando do que eu estou falando, né? Posso continuar? Vamos lá. Existe a imagem retrato, certo? A imagem retrato é uma representação física da pessoa. É o que eu, como pessoa, me vejo. Eu, Adriana, como eu me vejo. É uma imagem retrato minha. E essa imagem pode ser através de pinturas, sites, fotografias e requer autorização para ser utilizada. Por exemplo, vocês não podem pegar minha imagem aqui e utilizar. Desculpem aí, minha garganta tá meio... Deixa eu tomar uma aguinha. É a imagem retrato. A imagem atributo, por outro lado, é um conjunto de qualidades que é relacionado àquela pessoa. Reconhecida, como ela é reconhecida na sociedade, as habilidades que ela tem, a competência, a lealdade, todo tipo de imagem que a sociedade tem dela. Então, nós falamos da imagem retrato e agora a imagem atributo, né? Que é como a sociedade vê aquela pessoa. O titular dessa imagem retrato ou a imagem atributo pode sim vir buscar reparação de danos. Pessoal, como sabemos, a vida privada da pessoa está ligada estritamente à sua imagem, seu direito à imagem. Ambos levam em consideração a autonomia da pessoa e a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um princípio esculpido na nossa Constituição Federal, no seu artigo 1º. Veja a sua importância. Veja a sua importância. Então nós não podemos estar violando de forma indiscriminada. Por isso existem leis e mais leis para estar coibindo determinadas práticas e condutas. Todas as pessoas possuem o direito à vida privada, todas, indiscriminadamente. Existe um caso de um cidadão que ele é artista de rua lá em São Paulo. Artista de rua, né, que ele tocava para ganhar um dinheirinho para ganhar o pão dele de cada dia. Pois bem, ele ficou conhecido naquela determinada região. O nome dele ficou conhecido, chegou até a ser divulgado. E pessoas pegaram o nome dele e usaram indevidamente, sem o consentimento dele. Cabe dando a imagem a ele? Cabe sim. Boa noite, grande advogado Barbosa Leite, José Barbosa Leite, lá de Alagoas. Muito obrigado, meu amigo, por ter aceitado o meu convite. Muito obrigado, viu? O direito à imagem, ele é de vários tipos, como eu falei, né? Existem circunstâncias tais que o ato lesivo leva à responsabilidade criminal. Muito obrigada, Barbosa Leite. Então, os danos à imagem são aqueles que provocam, ofendem,
né, componentes essenciais como o patrimônio, como a honra pessoal da pessoa, a personalidade física e jurídica, a imagem da pessoa, a imagem, tanto pode ser a imagem retrato, como ela se vê, como a imagem atributo, e eles são todos ressarcidos, devendo se entrar no Poder Judiciário para estar se buscando a sua reparação. Pessoal, vou abrir agora para perguntas. Tem alguma pergunta que alguém queira me fazer aqui a respeito do que foi tratado? Alguma dúvida, alguma pergunta? Aqui, ó. A Juzinha fez a pergunta. O artigo 402 do Código Civil, onde fala sobre os danos emergentes, se encaixa quanto ao dano à imagem e atributo? Sim, sim, Ju. Os danos emergentes são aqueles danos que você deixou de auferir, são aqueles lucros, aliás, que você deixou de auferir porque a outra pessoa está se passando por você. Você, como, vamos dizer, você, que eu sei que você é comerciante, é empresária, você vende determinada marca e aí aquela pessoa, é o mesmo exemplo de Nazaré, de Portugal, que ela também é empresária, ela vende, né, produtos, e aí, Juzinha, você vende determinados produtos e você já é conhecida naquela localidade, na sua cidade, na sua região. Eu quero comprar tal produto. Ah, compre com Ju, que ela tem. Entendeu? Aí a pessoa se passa por você, utilizando a sua imagem, atributo, que é o quê? Vendedora, boa vendedora de bons produtos. E aí você pode sim buscar os danos emergentes, que são aqueles danos, aquele lucro que você deixou de auferir por uma conduta de outra pessoa que usou da sua imagem. Pessoal, façam mais perguntas. Vamos interagir mais, por favor. Bom, Yara é outra amiga minha, advogada, que ela fez no meu WhatsApp. Eu acho que ela não está aqui presente, não. Yara. Ela fez a seguinte pergunta, que eu vou fazer a pergunta e responder. Ela fez uma pergunta bem interessante. Ela me perguntou o seguinte: Adriana, é possível o filho pedir reparação à imagem, à sua imagem, contra o pai e a mãe, ou avô? É possível. É possível, pessoal. Mas aqui no Brasil, nós não temos ainda uma lei discriminando a respeito do tema, né? Então, o juiz, neste caso, ele vai se amparar nas leis que eu falei até agora, no Marco Civil da Internet, né? Principalmente no Código Civil, no que se refere à indenização. Fala também, vai buscar também as leis correlatas de outros países, porque aqui não existe. Um dado que eu quero tratar com vocês muito importante é que o Facebook, ele já está providenciando, fazendo estudos para que essas pessoas que violarem o direito à imagem haja uma notificação extrajudicial para esses provedores. Porém, não existe aqui no Brasil ainda. Não chegou essa possibilidade aqui no Brasil. Estão se falando para colocar primeiramente nos Estados Unidos e na Alemanha. Mas aqui no país ainda não tem essa possibilidade não. A gente tem que contratar um advogado para entrar. Pessoal, falta poucos minutos restantes, viu? Então, eu vou só responder isso aqui. Então, faltam 15, acho que 1 minuto só.
Pessoal, vocês gostaram? Se gostaram da minha live, deixe assim escrito top, top, top para eu saber se gostaram. E a próxima live será hoje, que dia?